Aqueles aparelhos que agora a tecnologia vem produzindo, né, que são os aparelhos invisíveis, né, cada vez mais discretos. O que é que o senhor trouxe aí para mostrar? Pronto, a gente trouxe aqui alguns aparelhos para vocês verem, né, a questão dos aparelhos invisíveis. Hoje em dia, a estética está muito na vida das pessoas. Antigamente a gente falava que a estética era coisa para artista de televisão. Estética era para quem trabalhava como modelo, estética era para quem trabalhava na televisão, para Xuxa mesmo, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a estética ela está muito envolvida na vida pessoal. A pessoa, para conseguir um bom emprego, ela precisa ter uma estética, um padrão facial bom, ela precisa ter dentes bem alinhados. Então, e precisa ter a sua aparência durante o trabalho boa. E os aparelhos ortodônticos, nesse sentido, eles prejudicam, os metálicos prejudicam a questão da estética durante anos de tratamento que a pessoa passa com o aparelho na boca. Para isso se desenvolveu, né, em tempos atrás, os aparelhos estéticos, que seriam os aparelhos que a gente chama hoje a ortodontia invisível. Quando a gente viaja, no Brasil isso está chegando à moda, agora está chegando agora. Quando a gente viaja para fora, você vai para os Estados Unidos, vai para principalmente Estados Unidos e Europa, às vezes a gente chega lá e olha e pensa que o pessoal não usa aparelho. Na verdade, eles estão usando aparelho sim. Que a gente não está vendo. Que a gente não está vendo os aparelhos que eles estão usando. Então eu trouxe aqui alguns modelos para as pessoas verem que esses aqui são os que a gente chama de alinhadores invisíveis. Doutor Andrade, vamos segurar, deixar para mostrar o modelo no próximo bloco? Ótimo. A gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouco, não sai daí. Voltamos com Vida e Saúde. No bloco anterior, o doutor Andrade ia mostrar aqui um aparelho invisível. A gente vai conhecer agora. Mostra aí, doutor Andrade, o que o senhor trouxe pra gente? Pronto, eu trouxe para vocês o aparelho que é chamado Invisalign, né? Que é o aparelho, é uma empresa, no caso, americana, certo? Que eles fabricam esse aparelho. Vocês mostraram aí, eu estava assistindo a reportagem anterior que fala da tecnologia CAD/CAM, de escaneamento de uma moldagem, de algo desse tipo. Então, o Invisalign é a mesma tecnologia. No caso, a gente vai enviar para os Estados Unidos, lá onde fica a empresa, a moldagem do paciente, e ela retorna para a gente, e essa moldagem retorna por computador. Então, o tratamento do paciente é todo virtualizado, ou seja, o dentista recebe no computador, programa todo o aparelho, é realmente robotizado. O dentista programa esse tratamento e o tratamento acontecerá do início ao fim como foi planejado. Somente o paciente trocando essas plaquinhas. Então ele vai usar umas plaquinhas como essas aqui, vai usando e trocando 15 em 15 dias e assim o tratamento acontece. Depois eu vou querer saber para que situações é indicado esse tipo de aparelho. Esse aparelho invisível, né, de última tecnologia, ele é indicado para qualquer situação de correção de dente ou não? Pronto, excelente pergunta. Com relação às indicações, o Invisalign ele é um aparelho que ele tem algumas, vamos dizer, contraindicações ou limitações que a gente chama. Dentre as limitações seriam aqueles casos mais complexos, casos em que exigem muitas extrações de dentes, casos em que tem grandes discrepâncias, né? Aquelas pessoas que você já olha de cara e diz assim, olha, você precisa fazer praticamente uma cirurgia ortognática, né? Então, esses casos aí sim o Invisalign ele é realmente contraindicado, né? Ele não tem indicação, né? Ou diríamos limitação. Mas para isso existem também outros aparelhos invisíveis, como por exemplo o aparelho lingual, né? O que seria no caso, o aparelho lingual seria esse aqui, que ele é colado por dentro, né? O aparelho seria todo montado por dentro da boca, né? Então esse aparelho aqui, ele vamos dizer, pra cá. Ele vira aqui pro Neilo para ele dar esse aparelho aqui para lá, né? Para essa câmera, a câmera 1. Ah, tá aqui. Esse aparelho aqui, o aparelho lingual, no caso, a gente vai poder fazer toda essa mecânica que a gente faria com o aparelho colado por fora, o vestibular, do mesmo jeito com o aparelho lingual. Então a gente englobaria, vamos dizer, esses casos que a gente não conseguiria fazer com o Invisalign, a gente conseguiria fazer com o lingual. E a pessoa que tem interesse, por exemplo, ela já está usando aquele aparelho convencional há algum tempo, já corrigiu lá grande parte dos problemas, esses mais grosseiros, né, iniciais, ela pode mudar? Assim, já está no final, eu não aguento mais usar aquele aparelho tradicional, posso procurar um aparelho invisível? Claro. Assim, a pessoa ela pode completamente modificar o tratamento a qualquer hora, vamos dizer. A pessoa tem um casamento, né? Então ela não quer parar o tratamento, né? Quer dar continuidade e quer
ficar com o aparelho invisível. A gente sabe que hoje essas festas de casamento, todos esses eventos, a pessoa fica 6 meses até 1 ano antes fazendo foto, fazendo filmagens, e ela não quer aparecer de aparelho. Então ela pode trocar o aparelho pelo aparelho invisível e fazer tudo aquilo que ela deseja durante esse momento, né, que ela vai estar se submetendo a essa é a imagem dela. E que cuidados precisa ter com esse tipo de aparelho? Assim, tem que ter mais cuidado na hora de retirar, de guardar, de manusear? A questão do Invisalign, vamos falar das plaquinhas, né, do aparelho dessas plaquinhas, você tem que ter cuidado somente na questão da não perda das placas, né? Porque às vezes é comum o paciente, ele leva as placas, tira, porque é um aparelho que você vai tirar somente para higienizar e para se alimentar. Então às vezes fica aquele tira e bota de placa e às vezes ele termina perdendo, né? Então cuidado com a perda das placas, praticamente isso. E a remoção, né? O aparelho, se você pegar nele, você vai sentir que é um aparelho bem rígido, né? Assim, então a quebra, vamos dizer, acontece, mas não é tão comum essa questão da quebra do aparelho. E quando encerra esse tratamento que é feito com esse tipo de aparelho, ainda é necessário usar aquele aparelhinho de contenção? Pronto, existe uma contenção própria e semelhante a esse aparelho, né? É igual, vamos dizer, seria igual a esse aparelho esteticamente falando. Então essa contenção vai ser utilizada. Então se a pessoa usou o aparelho, ela não vai ter, vamos dizer, o mínimo problema na questão da utilização da contenção. Dr. Andrade trouxe aqui um livro para a gente também, que é o Manual de Ortodontia Estética. O que fala esse livro, doutor Andrade? Esse aí é livro para os colegas, né, profissionais, né, que a gente publicou ano passado, que é um livro que fala exatamente sobre essa parte da ortodontia estética, sobre o que é a ortodontia estética, né? Uma vez que é uma coisa nova, uma coisa que está surgindo, né? Esses aparelhos chegaram no Brasil há pouco tempo, 5, 4 anos. Então, para o profissional, ele se atualizar e ele saber, vamos dizer, lidar com esses novos aparelhos e com essa nova ortodontia que certamente será a ortodontia do futuro. Cada vez mais evoluída aí. Com certeza. E trazendo benefício e conforto também para o paciente. Certamente. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.